Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Um bom dia para você. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para o capítulo 1, versículo 4 de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: Yossi ben Yoezer de Seredá e Yossi ben Yohanan de Jerusalém receberam a Torá deles. Yossi ben Yoezer de Seredá disse que a tua casa seja local de reunião para os sábios e senta-te em meio ao pó dos seus pés e bebe as suas palavras com sede. Meu comentário. Primeiramente, este versículo começa falando que as palavras que serão apresentadas aqui já são de discípulos da geração posterior à geração que a gente viu anteriormente, que foi a geração de Antígonos. Nós vemos então uma próxima corte mosaica onde houve um ensinamento aqui que é atribuído a Yossi ben Yoezer, que então fala sobre a questão dos sábios. E é interessante porque associa os sábios à casa, a casa da pessoa, a casa então de uma pessoa que tenta observar a Torá, que ama o Eterno, deve ser um local que está pronto para receber pessoas que têm um conhecimento e uma sabedoria profundos. E isso então implica em três coisas que nós vamos avaliar aqui. A primeira delas é a preparação da casa. Muita gente pensa, quando o assunto é servir ao Eterno, em prédios, em instituições, em locais que as pessoas consideram sagrado. Porém, para o judaísmo, na realidade, o local mais sagrado, diferenciado, é o Beit HaMikdash, é o templo. A casa da gente deve ser tão sagrada quanto qualquer outro local, quanto qualquer instituição, por exemplo. Então é muito importante que nós cuidemos da nossa casa. O ambiente na nossa casa deve ser um ambiente que favoreça a circulação de pessoas que têm a sua mente e o seu desejo voltados para a Torá. Se a sua casa for uma casa de santidade, de integridade, se você cuidar do ambiente onde você vive, naturalmente você atrairá essas pessoas para sua casa. O mesmo vale, inclusive, para outros locais de seu relacionamento. Hoje, por exemplo, com a revolução das mídias sociais, nós também temos outros elementos que são uma expressão da nossa vida. Por exemplo, a sua página no Facebook, ou o seu número no WhatsApp, ou o seu endereço no Twitter. Se aquele local é um local desleixado, se você não cuida dessas coisas, se você sai postando qualquer porcaria, compartilhando qualquer coisa, se a sua página no Facebook precisa dividir espaço entre coisas do Eterno e mulheres seminuas, ou se você passa o tempo inteiro falando da vida de A, B ou C, certamente que esses espaços também atrairão o tipo de pessoa compatível com ele. Então não é só a nossa casa, serve para a nossa casa e também para locais que são uma expressão do nosso interior. Muita gente reclama, poxa, eu só atraio o tipo de pessoa errada. Mas por que aquela pessoa vai para esse local? Por que aquela pessoa se sente à vontade na sua casa ou na página que você tem no Facebook? Se você cuidar desses lugares, essas pessoas não se sentirão à vontade ali e naturalmente elas se afastarão, ao passo que outras pessoas se aproximarão. Então o primeiro passo para que você possa beber da sabedoria de alguém com relação ao Eterno, com relação à vida ou mesmo com relação à Torá é preparar o ambiente para favorecer que esse tipo de pessoa apareça. A segunda questão é não focarmos a nossa vida religiosa única e exclusivamente em estudos teóricos. Nós temos que ter modelos com quem nós possamos aprender com as atitudes na prática.
pois é muito fácil sentarmos e estudarmos alguma coisa, mas a Torá precisa ser vivida de maneira prática. Aliás, esse é um dos objetivos aqui do Café com Torá, é justamente procurarmos incentivar e falar sobre isso para ajudar a facilitar, a trazer a Torá para situações práticas, mas é importante que nós nos cerquemos de pessoas dispostas a praticar a Torá, e nem sempre pessoas dispostas a praticar os valores da Torá e pessoas dispostas a estudarem a Torá estão no mesmo grupo. Às vezes há pessoas que podem até nem mesmo estudar a Torá, mas que vivem uma vida tão íntegra e tão reta com relação a valores que a Torá considera essencial, que a gente pode aprender com essas pessoas. Ao passo que pode acontecer o contrário. Às vezes há pessoas que se gabam de terem um conhecimento sobre a Torá ou sobre o assunto X ou Y exaustivo, mas você olha para a pessoa e na realidade aquela pessoa não é uma boa pessoa, não é uma boa referência. E é importante então que nós possamos escolher boas referências de conduta e comportamento muito mais do que boas referências de ensino. E a terceira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é um dito de um rabino chamado David Rosenfeld que diz o seguinte: há coisas que dizem respeito à Torá e que são complexas demais para serem estudadas. Você precisa ver na prática. Às vezes o estudo é muito difícil, às vezes o estudo é muito complicado, às vezes o estudo não aborda situações muito específicas. Uma coisa é você estudar, outra coisa é você ver como é que aquele conhecimento se aplica no dia a dia. E para isso, novamente, você precisa ter pessoas que estejam dispostas a viver assim e que estejam próximas a você. Para isso, então, voltamos ao primeiro ponto. Precisamos preparar bem os nossos lares. Aí sim, quando nós fizermos isso, cuidarmos de tais coisas, aí podemos dizer que realmente a nossa casa favorece esse tipo de reunião. E aí as pessoas virão. E aí quando as pessoas vierem, quando nós inclusive abrirmos o nosso espaço, a nossa casa, para recebermos pessoas com o propósito de fazer isso, de rezarem, de estarem juntas, de praticarem a Torá, de viverem Torá, aí sim nós podemos nos sentar ao pó dos pés daqueles que são mais sábios e aprendermos com todos os seus passos, com todos os seus caminhos, e poderemos beber das palavras deles como quem bebe das palavras do próprio Eterno, pois o Eterno fala conosco através dos atos e dos conselhos e dos exemplos de vida das pessoas sábias e alinhadas com a Torá. E o passo seguinte é você se tornar uma pessoa sob os pés da qual outros irão aprender e cujas palavras outros irão beber. E aí você realizará todo o potencial que o Eterno deseja que você realize na sua vida. Esses outros podem ser inclusive familiares, podem ser os seus filhos, os seus parentes, mas quando nos tornamos então pessoas que se alimentam dos sábios que andam nos caminhos do Criador, nós também acabamos gradativamente nos tornando semelhantes a eles. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.